Olá! Hoje eu vou apresentar para vocês todos os materiais e os instrumentos que eu utilizo para confeccionar o caderno brochura ou caderno de costura indiana. Para quem não conhece, é esse caderno aqui. Ele é um caderno mais fino. Esse vem com a linha um pouco maior, né, para fechar. E tem ele assim, também, outro modelo, outra estampa. É um caderno que eu utilizo muito. Eu acredito que ele é bem simples de ser confeccionado, apesar de ter detalhes e etapas bem específicas. E uma coisa que eu acho muito útil é justamente isso, entender sobre os materiais, sobre os instrumentos, antes de começar a confecção. Eu acho que isso deixa o processo mais claro. Já fiz esse caderno em sala de aula com os meus alunos algumas vezes e deixo agora em vídeo esse material disponibilizado para você que é meu aluno, ou para algum outro professor, algum outro artista, algum colega, enfim, qualquer pessoa de qualquer área do conhecimento que queira confeccionar o caderno e ter esse instrumento de investigação artística, né? Que são os cadernos de si, como eu chamo, que são cadernos onde você vai investigar esse processo criativo, você vai construir elementos do seu cotidiano e fazer esses registros. Então é isso. Primeira etapa, listar esses materiais e listar esses instrumentos que são utilizados para confecção. Eu vou explicar um pouquinho de cada um deles para facilitar no processo de confecção posteriormente, tá ok? No próximo vídeo que eu vou estar ensinando a fazer a capa, mas já fica aqui registrado todos os elementos necessários para facilitar no nosso processo de confecção. Estou fazendo assim, igualzinho eu faço em sala de aula. Então, eu vou começar mostrando os materiais. Os materiais, primeiramente, o papel. 10 a 15 folhas de papel, 75 gramas, comum. 10 a 15, porque mais do que isso, deixa a lombada muito arredondada e atrapalha, então, no uso do caderno. Esse modelo, ele dá certo com um número menor de páginas. Então, papel 75 gramas, branco, comum. Pode ser usado no papel? Pode. Porém, quanto maior a gramatura, menos quantidade de páginas, tá bom? O outro material que a gente utiliza é o papel Color Set, que ele é caracterizado por ter em várias cores disponíveis. Eu tenho esse bloquinho aqui, ó, que tem várias cores, ele é bem bacana. E ele é mais grossinho também, ele tem uma gramatura maior. Esse aqui, por exemplo, tem 120 gramas. Então, você vai perceber que ele vai deixar a capa mais durinha, mais firme. 2 folhas. Uma vai ficar na parte de dentro, uma na parte de fora. A que vai ficar na parte de dentro fica escondida. Então, tanto faz a cor. A da parte de fora, a cor dela aparece. Então, você escolhe de acordo com a estampa do seu tecido, né? Se você quer que contraste ou se você quer que fique uma coisa combinando. Outro material para capa ainda, o tecido. O tecido é o tecido tricoline. O tricoline, ele é conhecido justamente pela variedade de estampas que ele tem. Muitos desenhos, muitos detalhes, né? Tem estampas mais neutras também. Ele, um lado é estampado, o outro é liso, né? Tá vendo? Ele tem pouquíssimo elastano, ele estica pouco. E isso que é interessante nele, porque ele é bacana para ser usado em artesanato, né? E nesses trabalhos manuais. E também pela estampa ter essa variedade de estampas, você pode personalizar, né? De acordo com o tema que você queira. Eu, por exemplo, escolhi esse padrão aqui de cactos. Lembrando que o corte do tecido, ele não é feito com tesoura, ele é feito sempre rasgando. Depois eu vou ensinar como que esse rasgo é feito, tá bom? A gente não utiliza tesoura para cortar ele, não, porque a tesoura não alcança aí um corte preciso. E o tamanho que você vai usar, normalmente, é um tamanho de 2 centímetros a mais para cada lateral do papel que você for usar na capa. Então, se eu for usar o tamanho A4, eu vou medir aqui aproximadamente 2 centímetros de fora a fora do meu papel, tá ok? Então, ele vai ser um pouquinho maior do que o papel da capa. Aqui, ó. Esse aqui tá um pouco maior, eu vou cortar ele depois. Mas a medida é essa. Outro material a ser utilizado para o caderno é a linha.
a linha que vai ser costurada a capa. É a linha encerada, ela é encontrada assim no rolo, mas você também acha em alguns armarinhos ela para ser vendida no metro. E aí você compra só a quantidade que você vai usar para o caderno. Ela tem uma cera mesmo. É muito usada para fazer esses cordões de artesanato por causa dos nós. Ela não dá, ela não desliza, então ela dá uma aderência, né, na hora das amarrações. Então a linha encerada encontra-se em diversas cores também. Também utilizaremos como material a cola cascorês. A cola branca pode ser usada, mas o ideal é ser a cola cascorês. Ela que vai deixar a capa bem assim, acabada, com bastante resistência. É uma cola própria aí para artesanato, para arte. Ela cola madeira, enfim, um monte de coisa. Uma cola bem interessante. A secagem dela é relativamente rápida, então ela que é utilizada aí no nosso processo de encadernação. E agora eu vou mostrar os nossos instrumentos. Primeiramente, um lápis comum para fazer as marcações, uma tesoura comum sem ponta para a gente cortar basicamente a linha e uma coisinha ou outra que a gente precise aparar, o estilete, que é para a gente fazer os cortes do papel e do tecido, em alguns momentos, vocês vão entender na hora que a gente estiver confeccionando. Lembrando que a ponta do estilete precisa estar bem afiada. Nem todo mundo sabe disso, mas quando o estilete tá desgastado, né? Essas marcaçõezinhas que tem aqui na lâmina é pra gente ir cortando ele, aparando a pontinha. Então, a gente corta como? A gente utiliza essa pecinha que fica aqui na base e apoia nesse rasgozinho que tem e dobra pra quebrar já na marcação. Você pode também fazer isso com o alicate, mas só se ela não tiver afiada o suficiente, tá bom? O estilete tem que estar bem afiado. O agulhão, que é pra gente fazer os furos, basicamente é uma agulha mais grossa, apoiada numa base, que é onde a gente segura, pra gente firmar e fazer o furo onde vai ser passado a linha da encadernação. O fio de cabelo é esse instrumento aqui. Ele é uma régua de cartonagem também, né? Conhecido como régua de cartonagem também. Basicamente, ele é utilizado para a gente marcar as quinas do tecido que serão cortadas antes de fazer a dobra do tecido na capa. Eu tenho esse de acrílico e esse de MDF. Vocês encontram tanto o agulhão quanto o fio de cabelo em alguns armarinhos. Agulha para costurar o caderno. Eu utilizo essa agulha número 2. Ela é uma agulha mais grossa, ela tem um buraquinho bem mais largo, porque é onde a gente consegue passar a linha encerada. A linha encerada ela é bem grossa. Se você não tiver uma agulha grande, a gente não consegue passar ela pelo furinho da agulha. Então, agulha. Vamos utilizar também a régua de metal. Eu tenho essa de 30 centímetros e tenho essa de 60 centímetros. O ideal é a de 60 e tem que ser de metal porque é para fazer cortes. Mas se você não tiver a régua de metal e tiver a de alumínio, também atende, tá? A de alumínio também é possível ser usada, não é o ideal, mas é possível. Mas a régua de metal, quem tiver, é o ideal, tá? Preferencialmente a de 60. A de 30, ela não dá toda a extensão de alguns cortes. Então, o ideal é a de 60 centímetros. Também utilizaremos uma bandeja de pintura e um rolinho de espuma. O ideal é a bandeja porque a gente deposita a cola aqui embaixo e utiliza a parte de cima para uniformizar a cola no rolo. Mas se você não tiver, você pode utilizar uma bandejinha comum e aí você usa um papelão para estar passando o rolinho para deixar a cola uniforme nele, tá ok? Também utilizaremos o papelão Paraná. Eu tenho esse aqui, esse papelão cinza, ele é bem rígido, parece um papelão assim de caixa. Não sei se vocês já viram umas caixas artesanais que são de papelão. É muito utilizado para fazer capa de caderno de capa dura, enfim. O papelão Paraná tem essa outra alternativa aqui, que ele é de uma outra cor. Ele vai servir para a base dos cortes. Você apoia ele na mesa e faz todos os cortes em cima dele, de modo que a sua superfície não fique arranhada. Há quem use como fala, gente? Ela é própria para encadernação, sabe? É uma base para cartonagem.
Ela já vem toda quadriculada, com as marcações. Ela é muito bacana. Eu não tenho. Então, a gente utiliza o papelão Paraná mesmo, que também é super adequado. Só que o ruim do papelão Paraná é que, na medida que você vai usando, vai desgastando, vai cortando, e aí você tem que descartar. Mas, quem tiver oportunidade de verificar, pesquisar a base para cartonagem, vale a pena também. E uma outra coisa que não tenho aqui, mas que é interessante vocês providenciarem, é um plástico para vocês forrarem uma parte da mesa, do ambiente de trabalho de vocês, pra gente passar a cola no papel, pra gente passar a cola no momento em que a gente for precisar, tanto no tecido quanto no papel, de modo que também não manche a superfície. Então, ter esse espaço específico para a cola também é ideal, com um plástico que possa ser lavado ou até mesmo jogado fora depois. Então, esses são os materiais, os instrumentos que a gente vai utilizar. Acredito que vai ficar mais fácil no próximo vídeo, né, que a gente começar a confeccionar a capa. Vocês vão ter entendido aí o nome de cada coisa e mais ou menos para que serve, facilitando no processo. E de modo que vocês também consigam separar tudo de maneira bem organizada. É isso, até o próximo vídeo com a confecção da capa do caderno.